Rogério Pérez. Eu já fiz aqui uma rápida introdução sobre o assunto, permita ter invadido o seu espaço, mas acabei falando já algumas coisas aqui para brilhantar a sua entrevista. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Caliel. Satisfação estar com você mais uma vez no programa. Muito bom estar com você, parceiro de caminhada, né? Rogério, eu falei que você é um andarilho pelo Brasil e pelo mundo. Tu tá onde agora? Tá em São Paulo, no Rio? Onde é que você tá? Não, estou em São Paulo hoje. Estou em São Paulo me preparando para ir para Uberlândia. Semana que vem tem Uberlândia. Vai ser uma felicidade estar em Uberlândia. Como você fala, estar em Minas, para mim, é uma satisfação. O único mal de estar em Minas é que eu vou tirar um pouco mais gordinho, né? Os queijos e os doces de Minas. Nossa, rapaz, meu Deus do céu. E a comida mineira, deu fome agora. Eu falo que realmente é uma coisa séria. Eu estava ontem comentando, eu tive uma live, a gente falava do quiabo, do jiló, do pão de queijo. É difícil seguir regime dessa forma. Nem me fale, meu Deus do céu. Mas tudo bem, vamos lá. Mas Minas tem muito mais que comida, né? Minas tem muito mais que comida. O pessoal de Minas realmente é um barato. Nossa, o pessoal acolhedor demais. Já estou voltando a Uberlândia, já foi mais de uma vez, já foi algumas vezes que eu fui a Uberlândia, por exemplo, né? Nossa, aquela cidade, né? Da região ali é um barato, muito bom. Só para o pessoal se situar, o Rogério citou Uberlândia, porque o Rogério, juntamente com, esqueci o nome da outra terapeuta. A Virgínia, está promovendo uma belíssima palestra com os meninos, com o Fábio e o Lael. O Fábio Erelin e o Lael Fanin. Vão estar os dois nessa palestra, vai ser uma palestra maravilhosa e vai ter também um trabalho chamado Projeto Semente da Vida. Então vai ser muito bom. Nossa, vão estar os três lá fazendo uma festa. O Tomás Araguti, que está comentando também aí, vai subir. Vai subir, porque a gente está em São Paulo, né? Vai subir. Vai todo mundo junto, então. A gente vai estar lá fazendo esse trabalho, vai ser muito bom. Vai ser uma felicidade poder estar em Uberlândia com esse trabalho. Com certeza. Vamos lá, vamos trazer expansão, né? Fazer com que as pessoas, que a gente possa junto caminhar, junto expandir. Esse é o processo, esse é o propósito. Aquele ditado, né? A união faz a força. E é verdade, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma, né? Eu não tenho dúvida com relação a isso, né? Não tenho dúvida com relação a isso. Rogério, isso é bem básico. Eu joguei hoje uma batata quente na sua mão. Você vai dar de conta? Mas eu tenho certeza disso, né? Isso aí haja experiência, né? E a gente, como a gente falava até antes do programa, em outros momentos, né? Uhum. É só uma atrás da outra, né? Porque a gente vai vendo que como tem pessoas que duvidam desse processo, né? Infelizmente. E a gente está aqui para trazer algumas coisas nesse sentido. Sem querer revelar a sua idade, eu disse que você tinha mais de 30 anos de experiência na área de terapia. É que eu já nasci fazendo isso. Boa. Eu aqui com 36 anos. Imagina, tá uma criança, jovial ainda. Esses cabelos perdidos aqui porque eu raspo. É um charme, é para dar um charme, né? Rogério, vamos lá. Antes de entrar na parte mais, digamos assim, mais tensa ou mais técnica da coisa, é preciso que a gente entenda o que é terapias energéticas, o que são essas terapias energéticas e se elas vieram para substituir a medicina convencional ou vieram para auxiliar a medicina tradicional. No sentido mais básico, né? Na realidade, esses trabalhos energéticos, eles chegaram antes da medicina. Quando estava lá o xamã, quando estava lá aquela pessoa na aldeia, trabalhando com plantas, trabalhando com coisas, com passes, com cânticos, chamando energias da floresta, da natureza para atuar, já estava acontecendo isso, né? Isso nunca vai acontecer. Então, a gente acabou alinhando, dando nome a esse processo como terapias. Mas é mexer com forças da natureza, mexer com energias que estão que orbitam a nossa vida, que orbitam o nosso corpo, né? E isso é tão interessante porque as pessoas, às vezes, não acreditam por não ver, né? E por não ver, acabam caindo num processo. Não, isso não existe. Mas é uma coisa que sempre existiu e elas não vêm de maneira nenhuma para competir com uma medicina,
Ela não vem de maneira nenhuma para competir com tratamentos feitos em hospitais, por médicos, de maneira nenhuma. Ela vem para somar. Acaba tendo uma guerra, com aquela guerra que o pessoal fala de religião e ciência, né? Que não é o caso disso aqui, não existe religião e ciência, mas existem energias que estão ali nos orbitando, energias que estão ali sendo acessadas o tempo inteiro. E isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes você toma um comprimido para dor de cabeça e ele tem aquele procedimento que dura ali algumas horas. Mas quando você está, as energias estão à sua volta, elas estão 24 horas por dia, não precisa estar dormindo, né? Não existe isso. Hoje eu publicava uma coisa no meu Instagram, hoje foi ontem, até acho que foi hoje, que mostrava uma foto de uma pessoa e a boca trocada. Quando mexia-se a boca no sorriso, a gente via que os olhos mexiam. Os olhos mexiam. Então, olha só, o que é a energia? O que isso traz quando a gente começa a mudar um processo que pode ser externo ou fabricar essa energia internamente, como a gente muda? Como a gente começa a ficar de uma forma que a gente começa a se nutrir. Eu falo muito isso, a gente começa a nutrir a nossa vida, dar uma nutrição, dar saúde, dar alimento a uma coisa maior que está aqui dentro, né? Que sempre esteve aqui dentro. E a gente esquece disso, né? Então, é gigantesco esse processo e é uma coisa que não compete. Não existe competição. Nunca existiu competição. Só que o mundo, né? A máquina que existe em cima do mundo começa a querer, de alguma forma, apertar o outro lado, né? Não existe isso. Então, como eu sempre falo, é o equilíbrio. Trazer o equilíbrio. Você não tem que se largar de fazer um exame, de maneira nenhuma. Mas perceber todo o resto é importantíssimo, né? Uhum. Rogério, tem pessoas que ainda não compreendem e pensam muito que quando se fala em terapeuta energético, em terapeuta alternativo, pensa que é algo ligado à magia, à bruxaria, à macumbaria, a algum tipo de curandeirismo, hipnose. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, de maneira nenhuma. Tem um caso muito interessante. Eu morava na cidade do interior e uma pessoa estava com uma dor muito séria na perna e eu ofereci naquele momento para que ele fizesse uma sessão de acupuntura. Ele fosse fazer uma sessão de acupuntura e ele falou que não poderia fazer de maneira nenhuma, que aquilo dali ia contra todo um processo religioso que ele tinha. E a gente fica assustado, porque na realidade, quando você escuta uma música, como você falou ali, né, processo de musicoterapia, né? Processo de cromoterapia. Então, cromoterapia é ligada à cor, musicoterapia é ligada a som. Então, olha só. Isso, a gente, e é comprovado pela ciência e pela própria psicologia, né? A neurociência, que as cores, elas ativam certas áreas do cérebro que mudam o nosso temperamento, humor. Isso já tem comprovação disso, né? Exatamente, claro. É uma coisa assim. Então, a gente começa a ver o absurdo que é. A gente começar a querer tirar esse processo em nome de alguma coisa como essa. Não existe isso. Não existe. Isso, eu falo que isso aí é ir além do processo de percepção. Começar a ver que a gente está mexendo com energia. E quando eu consigo, de repente, eu vou fazer uma oração. Né? Fazer uma oração. Eu vou aqui, vou rezar para um santo, vou rezar para qualquer coisa, para Jesus, fazer não importa uma sutra, alguma coisa assim. Eu estou mexendo com energia. Também. Eu estou mexendo com energia. Então, nesse momento, eu estou fazendo a mesma coisa, muitas vezes, que uma terapia faz. Eu estou entrando em contato e, ao mexer com essa energia toda, eu consigo, de alguma forma, vedar a minha aura ou, de alguma forma, fazer com que ela fique mais luminosa e ela começa a repelir coisas que, porventura, estão ali se plantando ou se implantando, né? Então, é muito interessante pensar isso daí, porque até dentro da religião, quando tem uma religião, eu também estou mexendo com alguma coisa também que pode ser ligado àquilo que a gente chama de terapias. Porque, afinal, quando eu estou atuando a nível terapêutico, eu estou ali, de alguma forma, mobilizando energias. Eu estou fazendo com que a gente atue nesse campo, né? E o mais interessante ainda é o seguinte: qualquer tipo de terapia que me tire, eu terapeuta, e eu consiga levar de alguma forma para que a pessoa realmente atue, essa é a melhor terapia. Porque enquanto a pessoa acaba me tendo como um gancho, eu tenho que ir lá todo dia,
Eu tenho que ir lá toda semana, porque aquele terapeuta fulano é que vai fazer. Não. Na realidade, aquele terapeuta deveria ser sempre um facilitador para soltar um processo, para que as coisas comecem a acontecer, para que eu, de alguma forma, acessasse. Afinal, aquilo que a gente fala, né, a gente cansa de repetir aí, né, quando o JC falava lá, né, eu e o Pai somos um. O que é eu e o Pai somos um, né? A gente tem uma potência gigantesca. E por cada vez mais ser, de alguma forma, levado a não acreditar nessa potência, a gente começa a passar pelas dificuldades que a gente tem aqui a nível de doenças, a nível de dificuldades financeiras, de relacionamentos, né? E a terapia, na realidade, ela vai ajudar em tudo, porque às vezes a pessoa fala assim, então a terapia só vai fazer o processo de cura. Não. Ela vai nos levar a vários processos, a várias caixinhas, a várias gavetinhas, porque o viver está ligado a isso, né? Eu não tenho dificuldade só a nível dificuldade a nível físico. Eu tenho dificuldade, às vezes, a nível financeiro, a nível de relacionamento, a nível de trabalho, e por aí vai. São várias gavetinhas que estão ali que fazem parte de dificuldades que, quando eu começo a mexer com aquelas energias todas que nos envolvem, isso começa, de alguma forma, a se abrandar. Eu começo a fazer com que minha vida flua, o caminho se abra. E isso é gigantesco, né? A experiência que eu tive nesse tempo todo foi muito bonito de ver pessoas fluindo em direção aqui, a si mesmo. Não é fluindo, a gente fala, então agora vai dar certo, agora eu vou conseguir. Não. Na realidade, você vai conseguir, na realidade, se acessar. Porque tudo é feito no sentido de eu ir para fora. Até quando eu começo, de alguma forma, a ir para uma medicina tradicional e ficar tão ligado a ela, sem o equilíbrio, né? Uhum. Sem o equilíbrio. Rogério, é claro que qualquer pessoa de qualquer faixa etária, de qualquer credo, religião, seita, etnia, pode ser submetida a uma terapia de energia. E a pessoa precisa acreditar, inclusive uma pessoa me mandou aqui, pediu para não revelar o nome, mas se eu não acreditar nisso, e de repente eu fazer essa sessão, ela vai surtir efeito ou a minha não crença pode bloquear os efeitos terapêuticos dessas energias? Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho é dizer o seguinte, a gente às vezes, eu principalmente, né, tive um momento muito grande da minha vida, passando pela Índia, passando por tudo quanto é lugar, né, que eu tinha a crença que a gente tem um tal do livre-arbítrio. E quando eu falo isso, várias pessoas estão escutando, não é possível, esse cara está falando isso, a gente tem o livre-arbítrio. Tem, realmente tem o livre-arbítrio. Você sabe, por exemplo, como eu sempre já falei várias vezes, até aqui no programa mesmo, né, que açúcar faz mal, você come açúcar. Que salsicha, macarrão, algum tipo de macarrão lá, aqueles macarrões instantâneos fazem mal, que refresco e refrigerante, né? Fazem mal. E você continua comendo. Por que você está comendo, então? Você tem livre-arbítrio? Se você tem livre-arbítrio, você vai querer o melhor para você. Aliás, se a gente tem livre-arbítrio, a gente vai querer uma vida melhor, né? Então, já começa por aí. Aí você, de alguma forma, fala assim, não, alguém só pode me tratar se eu der permissão. Engraçado que você dá permissão para se melhorar. Mas para se piorar, não, né? A piora vem o tempo inteiro. E você não fica dando permissão, né? Porque, na realidade, se você for pensar, né? E aí, de posse dessa informação, a gente vê o seguinte, o trabalho que eu faço há muitos anos, ele pode ser feito até sem a pessoa saber. E várias pessoas ficam assim, meu Deus, como é que você faz esse trabalho sem a pessoa saber? Ela não entrou na furada sem saber também, né? Alguém chegou ali e falou, vou provocar uma dor em você, vou provocar um câncer em você, sabe? Vou provocar uma falta de dinheiro, vou estragar teu relacionamento, né? Então, a gente pode, de alguma forma, estar do outro lado. E o que aconteceu? Eu tive vários casos. Você não tem ideia da quantidade de casos que eu tive de pessoas que passaram pelo processo e que não sabiam o que estavam recebendo e tiveram mudança escandalosa. Adolescentes passando por processos assim, difíceis dessa fase, né? Maridos que estavam passando por processos de relacionamento, esposas, né? Amigos, pessoas que estavam internadas. Eu tenho 2 casos para contar aqui agora que é muito interessante. O primeiro caso não foi comigo, foi com uma amiga minha aqui,
de São Paulo, né? Que ela também trabalha com a mesma coisa que eu trabalho. E o que aconteceu? Uma amiga dela, que era cliente, já tinha feito algumas sessões com ela, né? Tinha uma segunda amiga lá em Londres. E essa pessoa estava com um processo seríssimo de depressão. Ela tinha, inclusive, saído do trabalho já. Era uma coisa séria, não conseguia mais sair de casa, um negócio era muito sério. E ela chegou para essa minha amiga e a contratou para que desse 3 sessões. 3 sessões para que essa pessoa recebesse lá à distância. E tem uma coisa, ela não poderia saber. Porque a religião dela, se ela soubesse, ela ficaria de maneira nenhuma. Ela não ia querer fazer, ela ia querer afastar, nada disso. Sabe? Então, ela não soube. E a primeira sessão foi feita, a segunda sessão foi feita, a terceira sessão foi feita e como essa minha amiga, ficamos muito curiosos, né? Afinal, ela estava rechaçando, né? Se falasse para ela do trabalho, não quero isso, não quero isso. Bem, passou algum tempo, ela mandou notícias do Brasil que ela tinha voltado a trabalhar, estava perfeita. Deu certo. Bem, é a segunda fase do processo, né? A amiga do Brasil não aguentou e falou para ela que tinha pago 3 sessões. E a amiga de lá, horrorizada, que era um trabalho horrível, que ela não podia ter feito isso, que ela estava intervindo na vida dela, que aquilo não era coisa de Deus, como é que ela podia fazer uma coisa dessa? Mas ela estava boa. Tinha voltado a trabalhar, estava perfeita. E a gente tem alguns casos para analisar nessa história. Primeiro, foi feita a distância sem que ela percebesse, e ela não queria, e ela ficou boa. Olha só, sabe? Olha só que interessante. E eu tive vários outros casos. Nesse processo dessa doença que pairou agora, nos últimos 2 anos aí, o que eu fiz de sessão para pessoas que estavam internadas. Teve um dia que eu recebi uma ligação, 11 da noite, tinha um senhor que estava internado no Mato Grosso, a esposa dele pegou meu telefone, me ligou e pediu, pelo amor de Deus, que eu fizesse uma sessão. Naquela noite ele estava muito mal. E eu falei com ela que queria fazer. Ela ligou o telefone, eu comecei a fazer a sessão para o esposo dela. No outro dia à tarde ela me liga falando que ele tinha tido uma melhora surpreendente, que os médicos não acreditavam, que no dia anterior estava muito sério. E eu fiz mais 2 sessões para ele e ele ficou bom. Em uma semana ele estava fora, totalmente fora do hospital. Ele não soube das 2 primeiras sessões. A terceira ele soube. Mas as 2 primeiras sessões ele não soube. Olha que loucura. E eu tenho assim, sabe? Então, eu falo que não existe diferença, primeiro, em fazer a distância. E não existe diferença em fazer sabendo ou não sabendo. Isso me surpreendia muito no início, porque eu também, quando eu ia fazer alguns trabalhos, que eu trabalho com terapia energética há muitos anos, né? Eu chegava lá e falava, vou fazer com você. Parecia que ia fazer um crediário, né? Me dá sua foto, seu endereço, seu CPF. Vamos ver se a prova. Você passou, posso fazer o trabalho com você. E, na realidade, o que eu faço atualmente, eu vejo com clareza que não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade e é muito claro para mim. Porque a primeira pessoa que eu acho que tem que ser provada, no caso, sou eu. Por quê? Porque eu não acreditava nisso. Quando eu comecei a trabalhar com essas histórias, há muitos anos atrás, eu achava legal, achava bonito. Por quê? Porque eu fazia, naquela época, eu estava começando a fazer Hatha Yoga. Então, eu achava yoga bonito, fantástico, tinha uma energia fantástica, eu emagreci muito, eu fiquei, sabe, naquela época eu ainda tinha cabelo, o negócio era melhor, então bonitão. Mas o que aconteceu com isso? Eu não trabalhava ainda com terapias, propriamente dito, sabe? E quando eu comecei a mergulhar nesse campo, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com floral, e aquilo me deixou muito assustado, porque dava certo. Eu via pessoas passando por processos muito bacanas, o negócio funcionava. Eu falei, caramba, como é que pode? E aquilo começou a me convencer aos pouquinhos. Eu que realmente não acreditava, aquilo começou a me convencer. Por exemplo, quando eu trouxe um trabalho para o Brasil, há 12 anos atrás, que eu trouxe uma terapia energética para o Brasil, no início, quando eu comecei a fazer aquilo dali, eu ficava, nossa, mas é diferente de tudo. E eu fiquei numa dúvida muito grande, porque pessoas começaram a se curar. No caso, eram desafios físicos, né? De uma hora para outra. E eu ficava assim, será que isso é coisa de Deus? Eu perguntava isso a mim mesmo, sabe? Ô, Rogério, essa terapia ou essas terapias energéticas, a ciência convencional, ela já vem estudando, já existem algumas comprovações da existência delas e dos resultados e dos feitos lidos pela ciência?
Existe muita coisa sobre isso, muita coisa. Tem de estudo, que médicos fazem de estudo. Tem um centro de estudos nos Estados Unidos que é ligado à parte do coração, e eles fazem muita comprovação nesse sentido, de botar pessoas e ver ritmo cardíaco. O que acontece quando você faz? Então, a gente fala muito quando começa a equilibrar o ritmo cardíaco com o ritmo cerebral, você começa a emitir um certo tipo de onda. Mas eu tive uma prova que foi muito grande nessa carreira toda, né? Eu estava num evento aqui em São Paulo, não morava em São Paulo naquela época, e o que aconteceu? Existe um cientista russo chamado Karatkov, acho que é Vladimir, se não me engano, Karatkov, ele. E ele é uma sumidade. E ele inventou uma máquina chamada GDV. Essa máquina, eu fiquei muito interessado naquela época em trazê-la para o Brasil, mas a máquina não era nem tão cara. Ela tinha um valor alto, mas do que eu pagaria de imposto para ter a máquina seria gigantesca, eu decidi não trazer. E diferente, por exemplo, ela faz um trabalho que a foto Kirlian faz com o dedo. Na foto Kirlian você bota o dedo e você vê toda a aura luminosa da foto Kirlian, né? Do dedo. O que essa aí faz? Você bota a mão num certo local lá e ela dá um feixe energético no seu corpo inteiro e ela mexe, ela vê como está a sua aura. Bem, legal, isso aí é fantástico, mas eu não tinha acesso a isso e de repente quando eu estou nessa exposição aqui em São Paulo, está o cara com lá, o cara era um dos sócios desse cientista que estava aqui no Brasil, ele não falava nada que não fosse russo, tinha um tradutor de russo para português e eu fui lá conversar com ele, através do tradutor, né? E levei 2 pessoas, eu queria experimentar, levei 2 pessoas para fazer o trabalho. As pessoas foram lá, botaram a mão na máquina, fizeram o trabalho em si, e a gente já estava num hotel aqui atrás, do Hotel Holiday Inn, subimos no Hotel Holiday Inn, fui lá, fiz a sessão numa, fiz a sessão noutra, desci correndo, condição rápida, e a gente fez a segunda, a aferição na máquina. E para minha surpresa é isso que está aí, isso que você estava mostrando agora, né? Na primeira foto, a aura da pessoa mostrava com clareza que havia vários buracos na aura, várias entradas, é como se a aura tivesse luminosa, aqueles buraquinhos ali estaria passando, e após o trabalho, ela estava vedada. Aí você fica assim, não, mas então só você consegue isso com esse trabalho? Não. Os mais variados trabalhos, você pode ver ali, né? Essa aí acho que é a segunda, a primeira, nem sei. Qual das duas? Se foi a anterior ou a segunda? Mas com a maioria das terapias energéticas, elas trabalham isso. Mexendo no nosso campo, mexendo na nossa aura, vedando a gente. Porque se a gente consegue ser vedado, várias coisas começam realmente a não interferir, a não entrar. Eu falo que quando você está em equilíbrio e você está lá feliz da vida, fantástico, vem de fora algumas coisas que vão interferir, né? Como? Vem uma desilusão, vem uma notícia, ela está vindo, está como se fosse entrando, arrombando o seu campo áurico. E quando arromba o seu campo áurico, ele vai fazer o quê? Mexer com as suas emoções. Você está tranquilo lá. Chegou em casa cansado, num dia que foi um dia estressante, não sei o quê. Você chega, vou só comer alguma coisa, depois eu vou sentar na frente da televisão, vou ver um jornal, e depois desse jornal eu vou tomar um banho e dormir. Bem, ainda bem que tem um banho, né? Ainda bem que tem um banho. O Rogério, para que as pessoas possam entender, o Rogério, existem várias terapias energéticas. O Rogério trabalha com ativação frequencial. Você trabalha com ativação frequencial há mais ou menos quantos anos, Rogério? Na realidade, a ativação frequencial ela já veio para a minha vida nos últimos 4 anos, sabe? Eu trabalhava com uma terapia que eu trouxe para o Brasil há cerca de 14 anos para cá. Uhum. Não foi só eu, foi eu e um grupo que a gente acabou saindo do Brasil para trazer essa terapia aqui para dentro. E foi fantástico. E ela acabou evoluindo para isso. Maravilha. É um processo bem interessante que inclusive vai ter curso agora, né? Vai começar a ter curso em vários locais do Brasil. O primeiro curso é agora, já em junho, no Rio de Janeiro. Né? Da ativação? Da ativação frequencial. Uau. Tem várias pessoas se inscrevendo, esperando. Show. Vai ser um barato. Show. Rogério, para que o pessoal possa, o mais leigo entender. Pessoas que têm câncer, pessoas que têm diabetes, pessoas que estão em estado de coma, pessoas que têm pressão alta, essas doenças, principalmente uma que vem tomando de conta do Brasil, que é os números e casos de câncer. Essa frequência, essa terapia,
energética chamada ativação frequencial, ela pode auxiliar nesses tratamentos, principalmente de câncer? Tem alguém com um câncer que você já fez a frequência, obteve cura ou uma melhora significativa? Foram inúmeros casos, Calhau, inúmeros casos que pessoas que passaram, ou que sumiu totalmente, ou que melhorou, sabe? Sempre existe uma melhora, sempre. Isso é bem básico. Porque eu falo que se você está num processo mais denso, você está puxando realmente dificuldades. Você, como subiu de processo, você está uma coisa mais light, você começa a atrair coisas melhores para a sua vida. E o que eu tive? Eu tive pessoas com tumores no cérebro, que estavam desenganados. Eu tinha uma senhora que ela estava passando por esse processo, foi muito sério, porque os médicos deram no máximo 90 dias de vida para ela, e ela está viva até hoje. Isso já tem mais de 10 anos atrás. E era muito engraçado que durante os 3 primeiros anos ela sempre publicava no Facebook uma notinha lá que falava exatamente isso. Rogério, mais um ano se passou e eu não morri. Os médicos estão esperando isso acontecer, mas não aconteceu. Então, foram vários casos nesse sentido de pessoas com processos como esse. O que os cientistas fazem? Tem um cientista, parece que ele é alemão, que ele pesquisa muito isso, ele fala o seguinte, ele fala que quando a luminosidade de fótons no local que você tem algum processo, assim como um câncer, por exemplo, ou então uma doença mais ali localizada, é como se ficasse mais escuro. E quando você faz um processo desse, energético, você começa a jogar fótons é luz. Você começa a trazer luz, você começa como se fosse um jato de luz caindo ali, reiki, e por aí vai. Vários tipos de terapia nesse sentido, né? São jatos de luz entrando ali. E o que esse jato de luz faz? É como se ele começasse a iluminar o local. E as células começam a se regenerar muitas vezes. Eu tive vários casos nesse sentido. Aí as pessoas falam assim, então realmente você vai fazer, vai me curar. Bem, sejamos práticos, né? Se fosse assim, você fazia uma quimioterapia e você era curado. O que a gente faz com um trabalho como esse é levantar a vibração. E quando você levanta essa vibração, normalmente você começa a ativar todo um processo de... Bem, agora vamos lá. Eu sou um vitorioso. Eu vim aqui para vencer. Não estou aqui para perder, para esse tipo de coisa. E aí, todo um processo maior, a gente começa a fazer com que a cura não venha de fora. A cura vem de dentro. A gente começa a ir lá e vencer. Eu falo que é como se eu passasse por uma estação de trem e eu chegasse e agora me despedisse. Bem, você pode ficar aí, gripe, pode ficar aí tuberculose, câncer, ou qualquer tipo de coisa, né? Pode ficar aí, que eu estou indo. Você fica, eu estou indo. Um processo é muito parecido dessa forma, sabe? Eu largar aquele desafio e ir em frente. Viver a minha vida, fluir a minha vida, não ficar agarrado. Porque não é esse detalhe, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou, o meu câncer, a minha gripe, e por aí vai, né? Que tipo de dificuldade, a minha despesa, o meu relacionamento ruim, você toma posse, né? E quando eu começo a largar, a mudar essa faixa vibracional, eu começo realmente vamos para frente, que atrás vem gente. Com certeza. A gente está falando de questões de saúde, mas aí um ouvinte, a Maria das Graças, fez uma pergunta interessante, Rogério. Ela disse, e problemas espirituais? Essa frequência aí pode ajudar? Se eu tiver com encosto, uma magia, uma bruxaria, alguma coisa de ruim espiritualmente, as frequências ajudam a descarregar, a sessão do descarrego. Eu vou contar uma coisa muito interessante. Eu estava, há muitos anos atrás, eu estava em Joinville. E eu fui dar uma palestra em Joinville e uma pessoa se apresentou lá e falou assim, você não vai deixar alguma coisa, algum brinde? E era como se eu tivesse, sei lá, eu nunca falo isso, eu falei, vou dar uma sessão. Eu falei, quando eu falei, por que eu falei isso, né? Vou dar uma sessão. Todo mundo botou uns números lá, acabou, a gente numerou, e quem ganhou a sessão? A pessoa que perguntou, é claro, né? Aí não tinha como fazer, era um espaço lá, a pessoa arranjou uma sala, eu fui lá fazer. No meio que terminou, que eu comecei a fazer a sessão, bem, aconteceram algumas coisas interessantes em volta e foi me dito o seguinte, está sendo retirado um chip dessa pessoa. Ele estava com o chip e isso estava travancando a vida dele. Bem, quando terminou a sessão, o rapaz veio falar comigo. O que aconteceu? O que foi tirado de mim? Eu falei, eu não sei o que foi tirado de você. Aí ele veio me contar que ele tinha tido um sonho que era colocado em cima de uma maca e colocavam algo nele. E que naquele momento ali ele sentiu como se tivesse sido retirado. Bem, esse foi um caso que aconteceu comigo lá há bastante tempo em Joinville, mas eu tive muitos casos.
Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu era ligado a todo um processo mais, digamos assim, espírita, né? E eu falava exatamente isso. Eu falava que quando a gente ia fazer algum trabalho, era como se eu arrancasse algo da pessoa, arrancasse alguma dificuldade, arrancasse algum ser que estava ali travando, né? E eu comecei a ver exatamente isso. Você levanta a pessoa para um padrão e aqui não tem como. O que tem que acontecer fica em outro padrão e a pessoa sai. É bem assim. Rogério, a Isabel também está mandando um abraço no grupo. Deixa eu ver aqui mais. O Tom, a Shirley, a Salete Franco também, dando oi. A Lourdes Domingues, Giane Santos. Valeu, Lívia Gonçalves. Joelma, já falei. O Redman também. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo, tá bom, gente? Rogério, o tempo voa, viu? Nós já estamos caminhando para o final do programa. A gente tem que fazer uma entrevista agora de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas, é o melhor. Rogério, para a pergunta do nosso bate-papo, as frequências, as terapias energéticas, elas funcionam mesmo? Sem dúvida nenhuma, sabe? Desacreditar nisso, se eu tenho uma religião e desacredito nisso, então não tem que rezar. Se eu tenho uma religião e não acredito nisso, então não tem que jejuar. Se eu tenho uma religião, e por aí vai. As várias práticas religiosas que me envolvem, né? Então, para mim é bem básico esse tipo de coisa, bem básico. A gente é energia. Isso aqui é uma energia mais densa, né? Tudo isso, o corpo é uma energia mais densa. Quando começa a mexer com essa energia mais sutil, ela começa a mexer, ela começa a melhorar de alguma forma essa energia densa. Então, eu atualmente eu tenho total certeza com o que eu leio, com o que eu já vi de pesquisas pelo mundo afora e com os atendimentos. Porque muitas coisas a gente pode escutar falando, realmente, funcionou com fulano, deu certo com ciclano, o cientista tal trouxe isso. Agora, eu tive essa experiência de ver coisas como essa, de ver exames, por exemplo, pré e exame pós, as pessoas terem passado pelo processo. Então, isso é muito grandioso para mim. Muito bem, passou aqui um vulto aqui preto agora, mas foi um funcionário. Programa ao vivo tem dessas coisas aqui. Não foi espírito, não, foi gente mortal mesmo. Rogério, rapidinho. Pode ser feito em animais, pode ser feito em plantas, pode ser feito, por exemplo, em ambientes. Eu estou sentindo que meu ambiente aqui está carregado, minha casa está carregada. Dá para fazer uma ativação de energia para limpar, para harmonizar o ambiente também? Eu não aconselho muito a fazer em ambiente. Eu falo que, na realidade, a gente acaba reverberando o ambiente. Quando você está muito bom, você começa a trazer processos para que aquele ambiente ele se limpe. Então, o que acontece? Quando eu consigo melhorar todo um processo meu, daqueles que moram, dos bichos, por exemplo, ali eu começo a melhorar todo o ambiente em si. Então, a gente quando faz uma coisa com ativação frequencial, é uma coisa que é feita para o bicho, para o homem, para a mulher, para a criança, não importa, é feito para aquela pessoa ali em si. Então, de uma forma individual. E aquilo começa a trazer. Eu costumo falar muito que quando eu ativo a minha luz, eu ilumino tudo em volta. E é exatamente isso que acontece, né? Então, ativando a nossa luz, a gente começa a limpar aqueles seres que de alguma forma estão ali agarrados, eles não conseguem conviver com tanta maravilha, com tanta bem-aventurança, com tanta nutrição, com tanta saúde. E a gente normalmente acaba limpando o ambiente. Então a gente se limpa e limpa tudo em volta. Coisa boa demais. Rogério Pérez, obrigado, querido, pela sua participação. Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, contratar uma sessão de frequência, uma palestra sua, como encontrá-lo nas redes sociais? Está lá no Instagram, Rogélio, como vocês podem ver, está escrito aí, Rogério Pérez está no Instagram, e através do Instagram você consegue entrar ali, tem na minha bio, você consegue ter todos os contatos. E é uma felicidade imensa, você sabe disso, né, Caliel? Estar com você, poder papear, é uma junção muito boa. Você traz coisas muito boas pra gente.